Você tem medo de errar na escolha do profissional que você vai confiar o seu projeto? Se você respondeu que sim, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a detectar todos os sinais que um bom profissional de marcenaria tem para que você não erre na escolha, ganhe tempo e principalmente dinheiro. Sejam bem-vindos ao coração da casa. Eu sou Sandro Rodrigues, especialista em marcenaria para cozinhas planejadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta. Já deu aquele medinho em você na hora de escolher o profissional? Já pensou? Quantos relatos eu guardo aqui nas minhas experiências de pessoas que escolheram mal o profissional. E quase todas as vezes a culpa é da própria pessoa, porque ela não se atentou aos detalhes. Então, hoje eu vou falar algumas coisas que eu considero muito importantes num profissional de marcenaria, para que você escolha bem esse profissional. Um dos primeiros detalhes, eu acredito também, uma das primeiras perguntas que você tem que fazer para um profissional é quanto tempo ele faz aquilo, né? Quanto tempo você trabalha com marcenaria? Há quanto tempo você é um marceneiro profissional? Porque às vezes ele pode falar, eu trabalho há 10 anos com marcenaria, mas é há 10 anos que você começou a ter contato com a marcenaria, né? Não, você precisa saber se ele é profissional há quantos anos. Porque eu posso ser um ajudante de marcenaria por 10 anos. Eu posso trabalhar numa marcenaria, varrendo a marcenaria por 10 anos. Então, eu acredito que essa é a ideia mais importante que você tem que fixar na escolha. Geralmente, bons profissionais que têm capacidade para executar todo o trabalho de marcenaria, né, em geral, geralmente eles têm mais de 10 anos sendo marceneiro profissional, tá? Existem marceneiros que têm 20 anos de profissão, que têm 30 anos. Eu vou te falar também um detalhe sobre esse profissional. O marceneiro que tem mais de 30 anos, o profissional de marcenaria que tem mais de 30 anos de mercado, mais de 30 anos de experiência, geralmente esse profissional ele está um pouco desatualizado, tá? Pelo menos são as experiências que eu tenho quando contrato uma pessoa mais velha, ela não está tão antenada nas novidades, nas evoluções, a não ser que esse profissional esteja trabalhando com arquitetos e designers de interiores, tá? E aí esse cara ele tá mais habituado às novidades, até porque o profissional especificador ele tá mais antenado nesse tipo de atualidade, né? Um projeto mais atual, ele vai em feira, ele visita mostras, né? Então eu acho que assim visita Casa Cor, visita feiras, enfim, ele tá mais antenado nisso, né? Já o profissional, quando você encontra um marceneiro que tem a marcenaria, enfim, não trabalha para nenhum arquiteto, nenhum design de interiores, esse cara tá um pouco desatualizado dos modelos mais atuais, tá? Dos equipamentos, das ferramentas, das ferragens, de todos os itens. Então é muito importante que você tenha esse balanço, né? Eu quero uma cozinha simples, uma cozinha básica, não preciso, não quero uma cozinha tão tecnológica, que tenha muitas coisas, muitas inovações. Então eu quero uma cozinha simples. Então tudo bem, esse cara vai te atender perfeitamente. Agora, a geração mais nova, né, 10 anos, 15 anos, que está no mercado já está mais atual. Então ele vem se atualizando, eu acho que isso é bem legal de você levar em consideração, tá? O segundo item bem legal também que eu acho assim que você tem que levar em consideração, um bom marceneiro, ele geralmente tem muito trabalho, tá? O cara que ele é bom de acabamento, você vai chegar lá e você vai falar para ele qual que é o prazo. Ele vai dizer, nossa, eu tô cheio de serviço, eu preciso de um prazo de 30 dias, um prazo de 40 dias, né? Esse cara sempre vai ter muito trabalho, a marcenaria dele vai estar sempre rodando, tá?
é um sinal também de um bom marceneiro. Uma outra coisa que você tem que se atentar é com as pessoas, com os últimos clientes. É importante que você, né, na hora da escolha, quando você... eu acho que assim, a primeira coisa é buscar por indicações, né, de pessoas que são seus amigos, pessoas da família, pessoas que te querem bem, né, busque indicações dessas pessoas. Outra dica muito legal, muito importante, não sei se você consegue ter acesso, mas uma vidraçaria que atenda a marcenaria, tá? Geralmente o vidraceiro, ele é um cara que que conhece todos os marceneiros da cidade, né, de onde você mora. Então, o vidraceiro que atende marcenaria, você tem que encontrar uma vidraçaria que atenda marcenaria, tá? E isso é uma coisa bem específica. Essa é uma dica de ouro, viu? Às vezes, se você tem um vidraceiro para indicar o marceneiro, eu acho que você vai ganhar muito com isso, tá? Se você não tiver ninguém que fez serviço, né, da sua família que fez o serviço com o marceneiro, que tem um marceneiro para indicar, é bem importante que você tente procurar, ligue em algumas vidraçarias, selecione ali umas 5 para você ligar e tente falar, olha, eu estou procurando um marceneiro, queria saber se o senhor trabalha para marcenarias, né? Se você faz porta de vidro, se você coloca espelho nos armários, enfim, se você trabalha para esses marceneiros, se você tem alguém para indicar. Geralmente, quando é indicação, né, a pessoa só indica quando é bom. E o vidraceiro conhece do trabalho de marcenaria, se vem bem acabado, se vem bem feito, porque ele pega o processo ali cru, né, o processo sem estar totalmente finalizado. Então, ele vê bem os detalhes, ele consegue te indicar uma pessoa legal. De boa índole também, né? Porque geralmente se o marceneiro não atrasa os pagamentos com o vidraceiro, se ele faz o serviço e não vai buscar, esse tipo de coisa, o vidraceiro já fala, pô, esse cara é meio que, pediu um serviço esse mês e tá entregando 60 dias depois. Então esse cara não cumpre prazo. Então é mais ou menos essa relação assim que o vidraceiro tem com o marceneiro. É bem legal você ter essas indicações e você levar em consideração isso aí. Quando você encontrar, né, eu sempre indico assim, indico que você escolha 3, tá? Não escolha mais, você pode escolher até 20, mas eu acho que é um desgaste, e quando você já pegou a escolha, né, você já escolheu 3 pessoas, tá bom, veja esses 3 primeiro, veja se os 3 não se encaixam dentro dessas qualidades, se eles não têm essas qualidades, né? Porque se você escolher 10, você vai ter que escolher entre os 10 e você vai começar a ter um desgaste muito grande, tá? E aí, quando você escolher esses 3, o ideal é que você vá na marcenaria. Primeira coisa, antes de convidar o cara para ir lá na sua casa, para tirar as medidas da sua cozinha, para enfim, né? Fazer essa parte aí desse trabalho, que você vá na marcenaria e conheça, né? Então eu sempre digo assim, vá com os olhos abertos, tá? Olhe tudo, olha, primeira coisa, olhe se tem uma fachada, se tem um telefone, quanto tempo que esse cara tá ali, pergunta para ele, quanto tempo faz que o senhor tá aqui, né? Quanto tempo faz que você tá com a sua marcenaria aqui nesse lugar? Além da pergunta de quantos anos você trabalha com marcenaria, quantos anos você é marceneiro profissional, pergunta quanto tempo você está aqui nesse local, né? É bem importante, porque às vezes a pessoa fala assim, tudo bem que ela pode ter se mudado, enfim, pode estar há 30 anos e ter se mudado, mas ela vai te falar, né? Então, eu era em tal lugar e agora eu comprei esse lugar, eu construí esse lugar, ou enfim, a gente se mudou para um lugar maior. Ela vai te dar uma explicação, tá? Mas não é aquela coisa de galho em galho. Você tem que ver se esse cara não tá pulando de galho em galho, né? Se ele não vai para esse lugar, depois ele não entrega as coisas, depois os clientes ficam bravos, né? E ele tem problemas com clientes e aí ele sai dali e vai para outro lugar para fugir dos problemas. E aí você vai pedir, vai olhar tudo isso e também você vai pedir para ele o telefone dos últimos clientes que ele entregou. Isso é primordial, tá?
Um bom marceneiro, sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, olha, tá aqui a minha lista dos últimos 5 clientes. Se você ligar, pode ligar. Tá aqui, ó. Ele vai te dar a lista. Se ele não te der, você peça. E aí esse cara vai ter que te dar pelo menos 3 telefones, 5 telefones para você ligar e perguntar se entregou no prazo, se tem um bom preço, se ele levou os móveis embalados, como que foi a montagem, se ele quebrou, se não quebrou, se deixou organizado, se deixou limpo, quando finalizou, se os acabamentos estavam bem feitos. Então você vai fazer essa sondagem, né, com os últimos clientes dele. Mas não vai pegar cliente de um ano atrás, não. Os últimos clientes. Quando é que você fez esse cliente? Ah, foi mês passado? Foi semana passada? Foi há 2 meses atrás? Então procure ter clientes de data mais recente, tá? Para você procurar. Dentro da marcenaria, veja se ele tem um escritório para te atender, veja se ele tem projetista para fazer o seu projeto, veja se ele tem a estrutura para fazer o seu projeto. Você que está procurando uma marcenaria, né? Não vamos falar de loja, que de loja a gente vai falar num próximo vídeo que eu vou colocar aqui. Eu vou trazer um convidado super especial que tem muita experiência com loja, e se você quiser comprar o seu projeto numa loja, ele vai te dar todos os caminhos. A gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir, a gente vai fazer um bate-volta aí de perguntas e respostas, e eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito, vai ser muito legal. Mas falando de marceneiro, de marcenaria artesanal, tá? E de movelaria também, eu acho que é bem importante. Por acaso, você sabe qual que é a diferença de marcenaria para movelaria? Então, olha só, vou fazer um pequeno parênteses aqui na nossa conversa. A diferença é que a movelaria, ela tá com o processo mais industrializado. Então, ela já tem os processos de fabricação, já tem um fluxograma de fabricação e de linha de produção. A marcenaria não, a marcenaria já é uma coisa mais artesanal. Talvez, existem algumas movelarias que elas reduzem o número de cores. Então assim, ela especifica por linhas, né? Ela faz 10, 12 cores para as linhas que ela tem, para que ela consiga ter mais produção, ter preço melhor, enfim. Então a movelaria já é um produto mais industrializado, né? Com menos mão de obra artesanal. E a marcenaria é a marcenaria tradicional, que você vai ter aí o marceneiro de antigamente, que vai fazer o negócio bem artesanal, vai fazer um trabalho bem mais manual, tá? Essa é a diferença. Bom, dentro da marcenaria, quando você for visitar essas marcenarias aí, você se atente se está tudo organizado, se a pessoa é organizada dentro da marcenaria. Se atente no nível de sujeira, como é que tá isso, né? Como que ele se organiza, se os funcionários estão organizados, limpos. Outro detalhe também que é importante, né? Como que é os bastidores, né? Vá até o escritório, converse um pouco, tome um café, conheça a marcenaria. É legal que você olhe todos os detalhes, né? Veja se eles conseguem te atender, se está tudo organizadinho. Veja, peça para ele para você ver um produto fabricando, né? Um processo de fabricação. Peça também para ele para você ver um produto que está pronto para ir para casa do cliente. Olha, na minha opinião, produto pronto na marcenaria é um produto limpo e embalado. Esse é um produto pronto, tá? Produto que tá jogado ali, que tá pegando poeira, que tá de qualquer jeito, para mim não é um produto que tá pronto para entregar pro cliente, tá? Então se atente a esses detalhes, que vai ser muito legal. Outra coisa que você tem também que se atentar é perguntar sobre os materiais, tá? Sobre os materiais que esse marceneiro utiliza, né? Se ele trabalha com todos os materiais, qual é o tipo de material que ele trabalha. E lógico que você vai trazer as suas especificações para ele. Você vai dizer, olha, eu quero a minha cozinha em MDF, 100%, eu quero os fundos com 6 milímetros, com dupla melamina de 2 faces, eu quero as corrediças X, Y, Z. Você vai especificar por quê. Eu quero te ajudar nisso
E nos próximos vídeos a gente vai falar de material, vai falar de ferragem, vai falar de puxador. Então eu vou te ajudar a te dar as dicas, te dar o norte do que é legal, do que não é, o que é bacana e o que não é. Então eu acho importante que você pergunte para ele como que ele faz com as áreas molhadas, né? Área de pia, qual o material que você usa, né? Pergunta para ele se ele trabalha com corrediça oculta, se ele tem todas as ferramentas para fazer um puxador cava, por exemplo. É importante você perguntar, porque quando seu projeto chegar ali, é legal que você não tem surpresa depois, né? Você passa um puxador para ele fazer, enfim, que você escolheu, e aí chega na hora e ele fala assim, mas eu não tenho a máquina para fazer isso. Isso é uma decepção para qualquer um, né? Você fez todo esse trabalho de pensar no profissional, de fazer essa sondagem, né? Você buscar essa pessoa, e quando você decide, esse cara não é capaz de fazer, porque não tem máquina, não tem um maquinário. Veja os maquinários, veja se os maquinários dessa marcenaria são maquinários novos, tá? Se são atuais, se não são. Para você que é uma pessoa que não está nesse ramo, né? Que não vive isso, eu consigo, né, com a experiência que eu tenho, eu consigo fazer um projeto de alto padrão numa marcenaria com máquinas tradicionais, tá? Não preciso ter maquinário muito moderno, tá? Porque eu conheço o profissional. Então, quem faz numa máquina tradicional, num equipamento tradicional, ele consegue ter um resultado excelente, tá? Isso você vai adquirir só com experiência mesmo. Então eu acho que quando você for buscar uma marcenaria, já olhe os detalhes, veja o que ele está fazendo, peça fotos, peça para você ver os trabalhos, tá? É importante que você se atente a esse detalhe aí também. Uma outra coisa, veja o quanto que ele tem de coisa para fazer, de quantas entregas ele tem pela frente. E veja também a quantidade de pessoas que trabalham nessa marcenaria, para você se situar se esse cara não vai atrasar esses trabalhos, né? A marcenaria é muito criticada por prazo de entrega, tá? E eu acho que isso é uma coisa assim que da pessoa, né? Da pessoa que está gerindo essa empresa, porque o prazo de entrega geralmente para a marcenaria é longo. Só que o que acontece é que o marceneiro pega muita coisa e vai prometendo para poder vender. Então assim, ele não tem esse posicionamento. Quando o cliente chega para ele e fala assim, olha, eu preciso pro dia tal, ele não tem coragem de dizer assim, eu não posso entregar, porque é muito mais honesto você dizer, olha, dia tal eu não consigo te entregar, mas no dia tal eu posso. Ou então, o que você precisa para o dia tal? Porque às vezes eu preciso só de um armarinho, eu preciso só do armário da geladeira, eu preciso, enfim, o marceneiro ele pode negociar, né? Então é mais honesto da parte dele quando ele fala que ele não consegue fazer para essa data, mas na data tal ele entrega. E realmente ele vai lá e faz e entrega. Então pergunte para esse marceneiro como que tá os prazos dele, como ele tem atendido o cliente dele, quanto tempo vai levar para ele fazer o seu projeto e quanto tempo vai levar para concluir o projeto, para montagem do projeto. Porque você tem que entender que entrega é uma coisa, montagem é outra, tá? Muitas pessoas não entendem isso, e isso é uma coisa muito, muito importante. Geralmente, quando você está contratando um marceneiro, uma marcenaria artesanal, tá? Geralmente quem faz, monta, tá? É muito difícil uma marcenaria artesanal ter quem fabrica e quem monta, pessoas separadas, né? Então, muito difícil.
Claro, marcenarias maiores, elas têm sim uma equipe de montagem e uma equipe de produção. Eu particularmente gosto quando o mesmo que faz é o mesmo que monta, tá? Eu particularmente, porque esse cara, ele vai render muito mais na entrega, na montagem, porque ele já vai saber que aquele ali ele fez daquele jeito, que ele vai montar primeiro essa peça, que ele vai primeiro fazer, vai fazer dessa forma, vai colocar uma guarnição, vai colocar um suporte. Então esse cara já está antenado, ele vai descarregar já no ambiente certo aquilo, ele não vai descarregar na sala, nem no quarto, se ele vai ter que fazer uma cozinha. Já o montador muda um pouco, né? Ele chega meio que cai ali de paraquedas, então ele não fabricou aquilo. Então o processo, lógico que se ele está trabalhando já nessa empresa, ele já tem o processo, mas eu acredito que é um pouco mais rápido o raciocínio, né, para começar a montagem. Então entenda bem que entrega, eu tenho uma data de entrega e eu tenho uma data de montagem para esse teu produto, para esse teu projeto, tá? Então você tem que alinhar bem isso. E também eu tenho um período de montagem, tá? Então você tem que prestar muita atenção nisso aí, perguntar para ele quanto tempo ele tá levando, quanto tempo ele leva para entregar e quanto tempo que ele leva para finalizar, para montar. Qual que é a data final desse nosso combinado aqui, tá? Você tem que se atentar a isso aí. Uma coisa importante que eu acredito que você tenha que colocar na sua cabeça é que pode dar errado, né? E para você se precaver com relação a isso, uma das coisas muito legal e uma coisa que funciona é você não pagar o valor total para esse marceneiro, tá? Quando a gente fala de pagamento, de forma de pagamento, eu trabalho da seguinte maneira, tá? Com marceneiros novos, com pessoas novas que eu vou tratar negócios. Eu compro o material e eu pago 50% da mão de obra. Então, eu compro o material e eu pago 50% da mão de obra. Então, eu mesmo vou na madeireira, compro o material da minha cozinha e eu te pago 50% da mão de obra. Então, vai ficar um saldo para ele receber no final. Então, isso é importante que você tenha como missão mesmo para contratar esse profissional, tá? Muitos profissionais, os melhores profissionais que eu já contratei, eles nem falam de dinheiro, eles falam assim, olha, vai lá, compra o material, manda entregar aqui na marcenaria e assim que eu começar a fazer o trabalho, que tiver em andamento, você vem aqui na marcenaria, você me dá uma porcentagem. Depois, mais um tempinho, você me dá outra porcentagem. Ou então, no final, quando eu for entregar lá na sua casa, você me dá uma outra porcentagem. Quando eu finalizar, quando eu acabar, que não tiver nada, aí você me paga o restante. Então, os melhores profissionais são esses. Não são aqueles que estão preocupados muito com o dinheiro, com receber, sem fazer o serviço, sem fazer o trabalho, tá? Os melhores estão mais preocupados em mostrar o trabalho, mostrar o serviço, entregar, porque eles querem ter longevidade na empresa deles, eles querem ter sempre indicações, porque o profissional de marcenaria trabalha com muita indicação, então eu acho que isso é primordial, tá? Então, mas se você achar que esse marceneiro, que esse profissional, ele consegue te atender, que você gostou dele, e ele quer que você pague ele antecipadamente, você não faça isso. Infelizmente, pagar antecipadamente não é a melhor escolha. Não estou julgando, não estou dizendo que todos são assim, mas eu tenho um dado da maioria. Então é isso que eu quero te dizer. Na maioria das vezes que eu paguei tudo, eu tive problema, eu tive atraso, eu tive mau acabamento, eu tive um monte de problemas que talvez se eu não tivesse pago, se ele tivesse ainda que receber para acabar aquele trabalho, esse cara não teria feito assim. E se, mesmo que você tenha uma experiência ruim, né, com essa pessoa, com esse profissional, você tem ainda 50% da mão de obra para, se for o caso, você contratar outra pessoa para ir lá e terminar o serviço que esse não conseguiu concluir. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, e se você quiser deixar nos comentários,
eu vou te responder com o maior prazer. Gente, um grande abraço e até a próxima. Valeu!